Boa noite, queridos irmãos. Aos que nos assistem de casa, aos presentes, nós começamos mais uma oração, reunião de oração, agradecendo a Deus por todos os bem-feitos e também adorando porque Ele é o único merecedor de toda honra e glória. Vamos orar. Pai Santo e Deus bendito, nós queremos Te agradecer e Te engrandecer pelo dia, pelo cuidado, ó Pai, por essa oportunidade que temos também de estar na Tua casa, por o Senhor ser o nosso Deus, estar no controle de tudo, por cuidar, ó Pai, de cada irmão aqui, em meio às tempestades, também durante o momento de bonança. E, ó Pai, pela rica oportunidade que temos de ter comunhão, mesmo diante de uma condição totalmente adversa, Pai. Sabemos que o Senhor nunca perdeu o controle, ó Pai, por sequer um segundo da criação. E nós, como criaturas, nos colocamos aqui diante de Ti para Te adorar, porque o Senhor é benigno, porque o Senhor é bondoso, é poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, ó Pai, e merecedor desta honra e desta glória. Que em tudo que nós venhamos a fazer, ó Pai, não seja para que os nossos corações sejam preenchidos ou afagados, mas sim para que nós possamos Te agradar, porque é para isso que nós fomos criados, ó Pai. E que nós possamos encontrar gozo em Te obedecer, em Te servir, em servir ao próximo, em tratar a todos com amor, com prudência, ó Pai, com o fruto do Espírito Santo que o Senhor mesmo coloca em nós. Te agradecemos por esta reunião, por cada família em seu lar reunido, pelo que iremos também aprender aqui logo mais, ó Pai. Que em tudo o Senhor esteja preparando os nossos corações para a compreensão. É em nome de Cristo que Te louvamos. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 142. Vamos ler de forma conjunta. Convido todos a colocarem de pé. Vamos ler o Salmo 142. Leamos. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar do refúgio, ninguém que por mim se interesse. A Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Aqui nós temos uma oração de súplica do salmista, de Davi, em meio ao perigo, contudo ao final agradecendo, a Deus, dando graça, porque os justos o rodeiam quando Deus o faz esse bem. E assim é a vida do cristão, por mais que as pessoas não reconheçam muitas vezes o nome de Deus, quando elas convivem com o cristão e reconhecem a Deus através de nós, eles passam a nos rodear, e de certa forma isso também é do plano de Deus para que Ele seja assim conhecido. Nós queremos continuar agradecendo a Deus, agora ainda de pé, com o hino de número 63, o hino de gratidão. Se da vida as vagas procelosa são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizer
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tá? Façamos agora mais uma oração de gratidão ao nosso Deus. Para isso eu convido o nosso diácono Jeconias que esteja orando, agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta noite. Agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa. Pai, agradecemos, Senhor, por cada irmão aqui presente. Agradecemos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor teve conosco durante esse dia, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, porque sem Ti nada somos. Carecemos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Porque somos falhos, pecador. Por isso, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, que a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor, cada dia que passa é uma coisa vindo de Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar na Tua presença, fazendo sempre a Tua vontade, Senhor. Pai, fortalece, Pai, nossa fé em Ti, abençoe nossas vidas, perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Passaremos agora para os pedidos de oração. Convido que você em casa esteja com seus familiares reunidos, orando por esses motivos, estarão aí disponíveis. Em breve voltamos para o estudo bíblico que também teremos nesta noite. Deus o abençoe. A graça e a paz, meus irmãos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que nos acompanha também na sua casa, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Que você possa acompanhar com bastante reverência e atenção ao estudo desta noite. Nós estamos desenvolvendo o capítulo 5, versículos 13 a 18, mais especificamente o versículo 15 hoje, que trata da oração do presbítero. Semana passada nós falamos sobre os louvores, né? Está alguém alegre, cante louvores. Na sequência do nosso texto, Tiago diz: está alguém doente, chame os presbíteros. Nós vamos entender esse ensinamento de Tiago com base neste
neste versículo e em outros textos da palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Eu falei o 15, é o 14, que ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Ok. Vou expandir aqui a imagem para vocês acompanharem aí melhor também. Ok, então comecemos aqui pelo entendimento da palavra doente. Ninguém gosta de ficar doente, né? Tenho certeza que nenhum de vocês aqui gosta de ficar doente, mesmo ou ainda que seja para não ir trabalhar, né? Tem gente que faz isso, né? Fica doente para não ir trabalhar, mas não é o caso do crente. A doença é uma coisa ruim. E doente significa aqui no texto também, né, ser fraco ou estar fraco, sem forças. É isso que acontece com o nosso corpo quando a gente adoece, por causa dos efeitos da própria doença. Uma doença deixa a gente mais fraco, outra menos fraco, mas a doença tira a nossa força. Então ela vai nos deixar fraco, e é isso que significa a palavra doente aqui, é estar sem força. A ideia é de alguém que está tão doente, no contexto aqui do nosso texto, que não consegue se deslocar, se dirigir à igreja. E aí então chama o presbítero, chama o pastor, chama os presbíteros para ir visitar, ir orar e dar uma assistência ao irmão que está doente na sua casa. Hoje em dia é muito comum o pastor com o presbítero, ou os presbíteros, irem à casa do irmão que está doente, da irmã que está doente, e ministrar a ceia. E, claro, ora pelo irmão, ora pela irmã. É o que nós fazemos no contexto dos nossos dias hoje. Mas aqui Tiago está dizendo: chame o presbítero. Para quê? A resposta nós já vimos aqui: para orar, mas aí ele acrescenta um outro elemento: orar e ungir com óleo o enfermo. É importante dizer que não há nesse texto aqui, né, uma base que autorize a unção com óleo, né, a unção de pessoas com óleo em culto público. Talvez aqui alguns de vocês sabem que há um tempo atrás a IPB autorizou, né, o uso do óleo, da unção com óleo no culto, na visita a enfermos. Mas mais recente essa decisão foi revista, não é isso? Vocês acompanharam isso, né? Muito bem, então a gente vai entender um pouco sobre isso aqui. A primeira questão que a gente tem aqui é que essa fala de Tiago aqui, ela não está autorizando a unção com óleo em culto público, como acontece em algumas igrejas, não presbiteriana, mas de outras denominações que alguns de vocês devem conhecer também. Significa que esse texto aqui não é um texto normativo, ou seja, não é uma regra que está sendo estabelecida aqui para que isso aconteça nas igrejas, nos cultos. Nós não temos aqui um texto normativo. Bom, segundo alguns estudiosos, inclusive o reverendo Augusto Nicodemos também, é possível que Tiago aqui esteja repetindo a prática que ele viu com os apóstolos, e você encontra apenas o Evangelho de Marcos registrando isso. Marcos capítulo 6, versículos 7 e 13. Se você puder abrir, você acompanha. Eu vou abrir aqui e ler com os irmãos. Por que é dito isto? Porque Tiago também era apóstolo e ele acompanhou. Então aqui há uma possibilidade que ele esteja inserindo isso aqui na sua carta, porque ele viu isto ocorrer. Marcos capítulo 6, versículo 7, mais especificamente o versículo 13, que diz o seguinte. O versículo 6 diz, 6 do 6, o 7 do 6. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2,
de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E aí o versículo 13, o que eles faziam? Expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos e ungindo-os com óleo, ungindo os enfermos. Essa informação você encontra assim aqui em Marcos. Então, Tiago, como sendo também um apóstolo, ele certamente presenciou. Então, os estudiosos vão dizer que Tiago possivelmente inseriu isso na sua carta porque ele testemunhou essa prática com os discípulos de Jesus que foram enviados 2 em 2 e eles ungiram enfermos com óleo. O detalhe é que em nenhum outro livro do Novo Testamento há essa prática. E também não há instruções de Jesus, nem dos apóstolos, normatizando essa prática, regulamentando essa prática, fazendo ou determinando que isso fosse uma prática a ser aplicada nas igrejas do Novo Testamento e nas igrejas posteriores também ao Novo Testamento. Então você não tem esse ensinamento em outros livros do Novo Testamento que estabeleça isso como uma norma, como uma regra. Os apóstolos até curaram posteriormente, mas você não vai encontrar o uso do óleo. Pelo menos não está isso registrado. E a forma como está registrada não dá margem para entender o uso de óleo, né? Então você tem aí o texto de Atos, capítulo 5, versículo 16. Vou pedir ajuda de vocês, para a gente ler aqui alguns textos. Vou pedir para o seminarista Stefano ler o Atos 5, 16. A Ellen pode ler o 8, 7. Henrique está com a Bíblia aí, Henrique? O Henrique pode ler Atos 9, 12. Vamos pegar esses três aqui. Pode ler, Stefano, por favor. Então veja, não é que a cura não acontecia na igreja primitiva. Ela acontecia, mas o detalhe aqui que nós estamos dizendo é que não havia a prática da unção com óleo. O outro texto, Ellen, por gentileza. Novamente, reafirmando a cura, mas sem o uso do óleo. E o nosso irmão Henrique? Ok, então o que nós temos aqui? Nós temos aqui, até aqui o que nós dissemos. Nós temos o uso pontualmente, né? Você tem lá em Marcos o uso do óleo, ungindo o enfermo para a sua cura. Você tem, no segundo momento, Tiago inserindo isso na sua carta. Ponto. Você tem esses dois relatos. O que você vai ter na sequência do desenvolvimento da igreja? Você tem a continuação de curas, né, das curas sendo realizadas, mas você não tem o uso do óleo na unção ou para ungir os enfermos. Bom, onde que vai aparecer essa prática? Você tem aqui, não se sabe se isso era uma prática das igrejas apostólicas ou se Tiago introduziu essa prática aqui. Você não tem como saber isso pela informação que tem aqui no texto, né? Você não sabe se isso era uma prática das igrejas apostólicas, mas por outro lado você não tem os textos dando essa base, então fica difícil você dizer que a igreja na época dos apóstolos se utilizava do óleo para a unção, porque você não tem isso registrado. E você também não tem como dizer se Tiago insere isso daqui como uma prática. O texto não é normativo, então não dá para você dizer que ele está determinando que isso seja uma prática a ser utilizada pela igreja. Mas, por outro lado, a igreja na Idade Média, ela continuou com o uso do óleo, mas aí já toma uma outra direção. E aqui é interessante a gente observar o extremo.
Porque você tem aqui em Tiago o uso do óleo para a cura, ou seja, para a vida. Na Idade Média, com a Igreja Católica, né, o IC aí significa Igreja Católica, no século VIII, você tem o uso do óleo, mas para a extrema unção. O que é a extrema unção? O indivíduo está lá, morrendo, moribundo, já nos seus últimos momentos, então vem o sacerdote e faz ali a extrema unção, e essa extrema unção era usado o óleo para a extrema unção, ou seja, a limpeza dos restos de possíveis pecados que ainda havia ali, era a limpeza, porque o sujeito estava morrendo, então ele precisava morrer purificado sem os pecados. Então, o uso do óleo aqui não era para a vida, era para a morte, então ele toma um sentido oposto, um sentido contrário. E aí é o que está sendo dito aqui, ó. Diferente da Igreja Católica, Tiago não está ungindo a pessoa para a morte. No texto de Tiago aí, a pessoa seria ungida para a cura, para a vida e não para a morte. Então, é interessante a gente observar esses dois extremos, né? Que foi usado, que foi praticado aqui na ocasião. Com Tiago, com o apóstolo, e na Idade Média com a Igreja Católica. Bom, os evangélicos, por outro lado, têm abusado desse texto. Então a gente tem 3 momentos aqui, né? Momento lá com Tiago, com os apóstolos, momento com a igreja na Idade Média, e você tem os evangélicos, num contexto mais próximo de nós aqui, que têm abusado desse texto para explicar que é direito de todo cristão ser curado com esta unção. Não sei quantos aqui já presenciou, já teve conhecimento do uso do óleo em algumas igrejas evangélicas para a cura, né? Nesse contexto, nesse sentido. O que não é o ensinamento do texto também, né? Parte para um outro extremo, para uma outra direção. Ok, voltemos aqui então. Esse óleo que era usado, qual que era o segredo desse óleo? O óleo usado aqui não tinha segredo nenhum, era o óleo de oliva mesmo. O seu uso indica ser simbólico, mais simbólico do que medicinal, aqui no texto de Tiago. Por quê? Porque lá no texto de Tiago, o uso do óleo está associado à oração, né? Então ele não está associado a uma substância que vai levar à cura pelos elementos que consiste nele próprio. Está mais associado à questão da oração. E você vê que Tiago utiliza aí o termo de oração com fé, oração da fé, né? Como ele usa aí no texto nosso, do versículo 14. Aqui tem uma fala de Calvino, que eu inseri aqui para os irmãos. Calvino vai dizer assim: não posso concordar com aqueles que pensam que o óleo era usado como remédio nesses casos. Por quê? Porque alguns vão explicar que o uso do óleo aqui era utilizado no sentido de extrair as suas substâncias medicinais, né? O óleo, por exemplo, era usado nas ovelhas, nos animais, para espantar os mosquitos, né? As moscas, por exemplo. Então tinha uma função ali medicinal, querendo ou não. Calvino vai dizer que ele não pode concordar com aqueles que pensam que o óleo aqui era usado como remédio nesse caso, ou nesses casos aqui. A condição para que haja a cura não necessariamente está no uso do óleo. A ênfase de Tiago aqui não está no óleo em si. Onde está a ênfase? Na oração da fé. Então, no texto de Tiago, quando ele diz aí no versículo 5, no capítulo 5, versículo 14, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Ele vai dizer no versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo.
Então a ênfase de Tiago não está na substância medicinal do óleo, ou em algo mágico, místico, um poder sobrenatural do óleo. A ênfase de Tiago aqui está na oração da fé, e não no óleo propriamente dito. Então, não é qualquer oração. Segundo o texto, Tiago aqui usa o artigo definido para se referir à oração, a oração, né? Quando eu falo do artigo, eu sempre me lembro quando a Bíblia trata do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, né? Lá em Gênesis, não é qualquer Espírito, é o Espírito, né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, o artigo definido, apesar de ser uma única palavrinha, mas ela faz uma diferença muito grande. Então aqui Tiago também se refere à oração, usando o artigo definido, para mostrar que não é qualquer oração, é uma oração específica. Trata-se da absoluta certeza de que Deus ouviu a oração e vai respondê-la naquele momento. A pessoa vai receber a oração da fé, e a pessoa vai ser curada. Então, é ter essa absoluta certeza. Bom, mas a gente precisa pensar em algumas coisas aqui. Primeiro, ele diz aqui que é a oração da fé, mas essa fé aqui, quem é que dá? A fé é Deus. Então, a oração da fé para a cura, não está o poder dessa oração, não está na pessoa, está na fé, e essa fé quem dá é Deus. E Deus dá a fé, essa fé, quando Ele deseja atender o pedido de quem está, que está sendo feito. Aquele pedido ali naquele momento que está sendo feito. Se a fé é dom de Deus, essa fé Ele dá de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade. Então não depende de mim que estou orando. Depende de Deus que tem a fé e dá essa fé. Isso aqui é interessante porque quando eu estava lendo esse texto aqui, preparando esse estudo, eu me lembrei de Jesus em várias ocasiões, quando ele no seu ministério, ele se depara com pessoas que vêm até ele em busca da cura, em busca do livramento, e Jesus simplesmente volta para aquela pessoa e diz assim: a tua fé te salvou. Jesus reconhece naquela pessoa, e esse texto eu aproveito para lembrar, né, esses textos aqui, porque às vezes a gente tem dificuldade de entender esse texto, ou textos assim, né? A fé é de quem? É da pessoa? Aquela pessoa que nunca viu Jesus e de repente encontrou Jesus ali, e já encontrou Jesus com uma fé tremenda. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, trazendo para o contexto de hoje, né? É uma pessoa de fé. A gente não pode esquecer que a fé é de Deus. É Ele quem dá, é dom de Deus. E aqui é interessante, quando Jesus então se deparava com essas pessoas, né, algumas delas ali, Jesus reconhecia naquelas pessoas a fé que vem de Deus. A fé que é dom de Deus na vida daquela pessoa. É a fé que nós temos hoje também, em termos da fé para a salvação, da fé em Deus, da fé em Jesus Cristo, da fé na sua palavra. Nós temos a fé. E quando nos dirigimos a Deus, Ele reconhece a fé, porque é Ele quem dá. Quando nos dirigimos a Jesus, ao Espírito Santo, nós temos a fé que é reconhecida porque vem de Deus. Então Jesus, quando se deparava com aquelas pessoas ali e dizia: a tua fé te salvou, não é a fé como sendo um produto da mente humana, da capacidade humana, mas é a fé verdadeira, é a fé que é de Deus. Deus deu àquela pessoa a capacidade para ela crer em Jesus Cristo e a sua fé é salvá-la ou ela ser curada. Então, essa fé, essa oração da fé, né, para a cura, a gente também precisa considerar que é de Deus, é Deus quem dá. Ela é feita por um ou mais presbíteros, aos quais Deus concede a fé para a certeza da cura. Então, pastor, significa que a pessoa vai ser curada em qualquer momento, de acordo com o desejo dela, a vontade dela, ou a vontade do presbítero, ou do pastor? Não. Vai ser de acordo com a vontade de Deus,
de acordo com o propósito de Deus. Porque a fé, essa fé para a cura, vem de Deus. Bom, mas aí é possível o presbítero ungir o doente e orar por ele e ele não ser curado? É. Nós temos aqui 1, 2, 3 presbíteros, um pastor. Quantas vezes vocês já oraram por um enfermo e ele não foi curado? Eu já orei por pessoas pedindo a cura. Deus não quis curar. A fé para a cura é de Deus. E a cura, né? Quem é que dá a cura? É Deus. Então, não depende do homem, mas depende de Deus. Outra coisa aqui. Isso significa então que o presbítero que orou lá não teve fé suficiente. Foi incredulidade do pastor. Aliás, isso aqui é muito terrível, né? E é o que acontece em muitas igrejas evangélicas. Por isso que muitos evangélicos vão parar em centros de tratamento mental, psiquiátrico, né? Muitos dos pacientes que estão lá passaram por alguma igreja evangélica. Tiveram alguma experiência, né, de vida cristã evangélica. Porque quando ele orou pela cura, e chegou o pastor e disse, eu continuo enfermo, continuo doente, o pastor disse para ele, você precisa ter mais fé. Você não teve fé suficiente. Então isso é cruel, é desumano. Né? Eu me lembro de uma certa ocasião, de uma pessoa que estava muito enferma. Isso aconteceu dentro da nossa própria igreja, igreja presbiteriana. E um pastor que veio pregar nessa igreja presbiteriana soube da história dessa pessoa que estava muito enferma. E ele, de púlpito, porque ele foi curado, ele usou como exemplo para dizer que essa pessoa também seria curada. Ora, não depende dele. Depende de Deus. Depende do propósito de Deus. Não é? Então foi incredulidade daquela pessoa que tinha enfermidade, né? Ou do presbítero ou do pastor que foi orar por ela. Não teve fé a tal ponto de curar? Foi incredulidade? Não. Não depende do presbítero ou do pastor. É o propósito de Deus. É a fé de Deus. Não pertence a nós, pertence ao próprio Deus. Olha aqui. Deus não quis dar a fé a ponto daquela pessoa ser curada. Naquele momento, naquela ocasião. Pode ser que Deus no futuro venha dar essa fé, venha curar essa pessoa. Não sabemos. Cabe a Deus. É propósito dele. Mas, irmãos, não significa que não haja cristãos que não tenham fé em Deus. Senão, nem cristãos seriam, né? Porque, ele não foi curado, então ele não tem fé. Como fazem alguns, né? Quando a pessoa não alcançou a graça, você não teve fé suficiente. Você não tem fé. Não. Se ele é um convertido, se ele é um crente, já parte do pressuposto de que ele tem fé em Deus. E ele crê em Deus. Aliás, esse texto aí de Hebreus 11, 6, sem fé, acho que é sem fé é impossível agradar a Deus. É isso? Me ajudem aí, por favor. É isso? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você é crente, você tem a fé já dada por Deus. Não significa que você não vai ter nenhuma enfermidade, nunca. Aí já é outra coisa, já é outra história. Aí entra dentro dos propósitos de Deus. A minha primeira esposa, todos sabem aqui, era uma mulher muito crente. Ela morreu de câncer. Eu vou dizer que ela não teve fé, que ela não era crente? Não. Deus não quis curá-la. Cabe a Deus. Segundo o propósito de Deus, a vontade do Senhor. Mas aí Tiago diz aqui, né, a oração da fé, Deus dá a quem Ele deseja dar. Paulo também fala de uma fé assim. Vamos ver? 1 Coríntios 13, 2. Primeira Coríntios 13, 2. Diz assim: ainda que eu tenha
o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Aí o 12, 8 e 9. Há outro no mesmo espírito, a fé. Aqui ele fala dos dons, né? Olha que interessante. Não são todos crentes. Paulo não está falando aqui para a igreja. Está falando para a igreja de Corinto. Mas ele está falando de um tipo de dom especial. Ele chama aqui a fé. Dom da fé. Ora, se todos são crentes, todos já têm a fé. Mas ele está dando um destaque aqui. É uma fé diferenciada. Há outro no mesmo espírito, a fé. Há outro no mesmo espírito, dons de curar. O versículo 8, eu pulei, né? Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, e aí ele diz, dons de curar também. Então, é uma fé diferenciada, é um tipo de fé que tanto Tiago se refere, quanto Paulo também se refere aqui. A oração da fé salvará o enfermo. Então, aqui, irmãos, Tiago, ele atribui a cura não à unção com o óleo propriamente, mas à oração em si. Não, perdão, nem a oração em si. Porque se ele está dizendo que é a oração da fé, e nós já falamos que essa fé é dom de Deus, então, Tiago atribui aqui a cura, no final das contas, a quem? Ao Senhor. Porque aí na sequência do texto, lá do versículo 14, o versículo 15, Tiago vai dizer, e a oração da fé salvará o enfermo, e quem é que vai levantar esse enfermo? Ele diz aqui, o Senhor o levantará. Então você tem o óleo, você tem a oração da fé, e você tem o produto final aqui. Quem é que vai levantar o enfermo? No final das contas, quem é que vai trazer essa cura? É Deus. A ênfase de Tiago, então, está no poder que vem do próprio Deus, ou seja, Deus é quem cura. Não é a oração em si, não é nenhum poder místico no óleo, mas é o poder que vem do próprio Deus. Pessoas cheias de fé, como Jesus, olha só como é interessante essa colocação que ele vai fazer aqui. Para você não ficar acusando os seus presbíteros de que são homens fracos que não têm fé e não curou a sua enfermidade. Olha só, Jesus teve fé ou não? Sim ou não? Paulo teve fé ou não? Sim ou não? Sim. Mas olha, tanto Jesus como Paulo tiveram pedidos negados. Eles oraram a Deus pedindo para tirar uma coisa, para que eles não passassem por isso. E Deus não atendeu. Foi falta de fé em Jesus? Então eu, como pastor, posso dizer, irmã, a sua oração está muito fraca. Você precisa crescer mais, ser mais madura. Deus não vai ouvir a sua oração, você vai continuar enferma. Jesus orou, Pai, passa de mim, se possível, passa de mim este cálice. Ele pediu. Ora, se ele pediu, é porque ele queria que isso acontecesse. Em algum momento ali, no jardim do Getsemane, ou Getsemane, alguns falam Getsemane, eu sempre aprendi a falar Getsemane, né? Então, ali no Getsemane, Pai, e aquela oração de Jesus, a gente pode dizer que foi uma oração, foi um teatro? Não, foi sincera. Foi muito sincera. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Deus negou o pedido de Jesus. Nós não podemos dizer que foi falta de fé. Não foi o propósito de Deus para o filho este. Paulo, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Quantas vezes ele pediu? 1? 2? 3 vezes. Deus atendeu? E olha que Paulo foi insistente, né? Foi falta de fé de Paulo? Também não. Você achou aí, Ellen? Lê para nós, por favor. Tá. Olha aí. Embora ele disse, não seja o que tu queres,
não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Mas isso não invalida o desejo, o pedido de Jesus. O pedido foi sincero. Ele pediu, passa de mim, mas o Pai não atendeu, porque não era o propósito do Pai e nem também do Filho ao longo do seu ministério. 2 Coríntios 12, 7 a 9, Paulo vai orar. Pode. Isso. É. Então já dá uma lição prática aqui para os irmãos, para nós, né? Não fique desesperado quando você ora e Deus não atende conforme o seu pedido. Tenha como consolo que isso aconteceu com o Filho, isso aconteceu com o apóstolo Paulo, e isso não vai acontecer conosco? Em algum momento vai, não é? Vai acontecer conosco também. Mas olha o que diz 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Meus irmãos, a gente não pode esquecer de que a nossa oração, o nosso pedido, nem sempre, na maioria das vezes, eu arrisco a dizer, não vai corresponder com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Aliás, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então que a nossa confiança e o nosso descanso esteja na direção do Senhor. Deus sabe o que faz. Então descansemos em Deus. Ele dirige a nossa vida. Quando nós pedimos e não temos de acordo com o nosso atendimento. Olha aí a fila, né? Para receber a cura, receber a bênção, receber a unção. Mas meus irmãos, olha só, os apóstolos nunca marcavam ou marcaram campanhas de cura. Na época dos apóstolos, nem faziam promessas de cura para ninguém. Você pode observar, as curas que ocorreram no Novo Testamento, não teve essa característica aqui. Venha para a igreja hoje, porque hoje é o culto da cura, o culto da unção. Você vai resolver a sua enfermidade, vai resolver a sua situação. Os apóstolos não fizeram isso, nós não aprendemos isso com os apóstolos. Ao contrário, Pedro e João já tinham visto o coxo, né, na cura do coxo aqui, várias vezes. Vocês conhecem essa cura, né, que ocorreu várias vezes antes, quando eles tinham o costume de ir ao templo, e aquele coxo estava lá sentado à porta do templo, e eles passaram por ele várias vezes e não o curaram. Só nessa ocasião, nesse momento que Deus preparou para que isso acontecesse. Lucas 24, 53 mostra isso. Vocês já leram essa passagem aqui, né? Da cura do coxo. A porta do templo, chamada Formosa, era isso o nome da porta, né? Que diz lá o texto de Atos. Ele recebeu a cura naquele dia, mas Pedro e João tinham visto ele quantas vezes antes? Várias vezes antes. Mas naquele dia, foi o dia que Deus preparou. Somente naquele dia, quando o coxo pediu esmola, foi que Pedro sentiu que tinha a fé para curá-lo. Atos 3, de 1 a 8, mostra esse texto. E é muito interessante você ler com bastante atenção essa cura também, porque assim como outras curas, as outras curas que ocorreram no Novo Testamento, tanto com os apóstolos quanto com Jesus, elas, eu vou falar isso mais daqui à frente, mas já vou adiantando aqui, elas tinham um propósito superior. Elas não tinham a finalidade em si de curar aquele enfermo, e ponto final, foi esse o objetivo. Essa cura aqui, por exemplo, Pedro realiza essa cura na companhia de João, a cura do coxo, que estava sentado à porta do templo, mas ela vai servir como um chamariz, né?
como uma isca, como um atrativo para algo maior, mais importante: a palavra de Deus, a pregação da palavra, a pregação do Evangelho. Então, é o que eu digo aqui, ó, essas curas serviram a propósitos maiores, além da restauração física daquela pessoa que estava doente ali. Pode observar nas curas que Jesus fez também, não teve o objetivo simplesmente de que aquela pessoa fosse restaurada, fosse curada, voltasse a enxergar, voltasse a falar. Mas as curas atendiam a um propósito superior, ao propósito da palavra, do Evangelho, do conhecimento da vontade de Deus, do próprio Deus, através daquele milagre, daquele sinal ali realizado. Como Igreja de Cristo hoje, se curas têm que ocorrer, não é para que a ênfase seja na cura daquela pessoa ali, não é para que essa igreja seja conhecida como uma igreja poderosa. A igreja presbiteriana do Jardim P resolve fazer propaganda na televisão, né? Eu estava falido, estava sem problemas, mas a igreja presbiteriana do Jardim P resolve. Não é para a exaltação da igreja. Se é que acontece, se tem que acontecer, quando acontecer, não é o pastor que tem que ser exaltado, mas é Deus, é a palavra, é um canal para que a palavra seja pregada, Deus, Cristo seja conhecido, as pessoas se arrependam e sejam transformadas. Então, observe, as curas ocorridas no Novo Testamento, quer com Jesus, quer com os apóstolos, elas atendiam a um objetivo além da saúde daquele que foi curado. Presbítero Estevão. E teve até gente querendo se aventurar aí como que ia trazer a cura para a pandemia, né? Usando a religião. Mentiu, né? Mentiu ao Espírito Santo. E engraçado, né? Os apóstolos não curaram, não ressuscitaram eles, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse discernimento, penetrar mais profundamente nas páginas das Escrituras, entender o conteúdo que ali está, para nós não ficarmos equivocados e doentes na fé, doentes na nossa vida com Deus. E aí adoece na fé, adoece o corpo também, né? E entender o propósito, por exemplo, da cura, ou das curas que nós temos na palavra de Deus. Paulo percebeu pelo Espírito que um aleijado tinha essa fé para ser curado e por isso o curou. Atos 14, 9 e 10. Então veja, a oração da fé, né? A mesma coisa que eu citei o exemplo dos irmãos, pessoas que vieram até o encontro de Jesus, pessoas que receberam a fé para a salvação, a fé para a cura. Mas Deus que deu essa fé, teve um propósito maior para aquele momento, para aquela ocasião. O mesmo ocorre com Paulo também aqui, na cura dessa pessoa aleijada. A fé curadora, então, né, concluindo aqui, é dada por Deus. A fé para a cura é dada por Deus quando Deus quer dar. Quando atende o propósito dele. E é também, né, para a glória de Deus e não para a glória do homem ou para a glória de qualquer denominação, qualquer igreja evangélica nessa vida, nesse mundo aqui. Afinal de contas, o milagre vem de Deus, o poder vem de Deus também. Então nós precisamos descansar em Deus, primeiro sabendo que Deus tem sim poder para curar. Mas precisamos saber e lembrar que a cura não depende da minha vontade. E aqui há alguns equívocos nossos, muitas vezes, não é? Porque além dessa questão que a gente está falando aqui, de achar que o presbítero, o pastor, não tem fé suficiente, achar que o crente comum, o crente, não tem fé suficiente, por isso ele está enfermo, por isso ele morreu, né? Às vezes nós também caímos no equívoco de achar que, ou orar a Deus, que o nosso vô,
que a nossa avó, que o nosso pai, que a nossa mãe, que está ali muito enfermo, que o Senhor não leve, que o Senhor deixe ele conosco ali, muitas vezes sendo nós egoístas, né? Querendo que ele permaneça ali, mas o estado dele é um estado de sofrimento, de luta, e nós queremos ali porque não queremos a perda, é difícil para todos nós. Mas, meus queridos irmãos, como crentes mais maduros, nós precisamos considerar sempre o propósito de Deus, a vontade, e confiar na direção de Deus, na vontade de Deus, para a nossa vida, para a vida do outro, e para a vida do seu povo na face da terra. Muitas vezes Deus está usando uma situação particular aqui, mas Ele quer atingir a igreja como um todo, não só aquela pessoa ou quem está próximo àquela pessoa ali. Então nós precisamos confiar em Deus. A nossa confiança em Deus tem que ser uma confiança mais madura a cada dia. E aí está o nosso desafio, né? Em realmente confiar no propósito, na direção de Deus. Ele levou o meu pai embora? Levou. Eu orei pedindo que ele restaurasse, curasse, ele não quis. Deus sabe o que é melhor. Eu confio em Deus e vou procurar descansar e estar em paz no propósito de Deus para o meu ente querido, a minha ente querida, porque Deus sabe o que é melhor, não eu, não nós. Não é? Então, veja, essa situação que Tiago coloca aqui, resumindo, eu diria para os irmãos, é uma situação muito pontual, muito particular, né? Nós devemos considerar? Sim, devemos considerar. Mas é comum de acontecer? Eu não vejo isso acontecendo na igreja hoje. Estou falando da minha igreja. Eu não vejo meus presbíteros curando enfermos hoje. Por isso que eu entendo que, sim, é bíblico, está aqui. Não podemos negar. Mas eu não posso dizer que isso aqui é uma coisa que vai acontecer e que está acontecendo a todo momento. Não é normativo. Ok? Mas eu confio, eu creio que Deus é o Deus poderoso o suficiente para curar quem quer que Ele seja. A questão é, qual é o propósito dEle? Tem que ser de acordo com o propósito dEle. Então não é a minha vontade nem o meu propósito, é o propósito do nosso Deus. E eu confio na direção e no propósito do Senhor. Henrique? Claro. Sim. Eu estou enfatizando a cura, estamos enfatizando a cura, por conta do texto que a gente está seguindo aqui, né, sendo guiado. Mas é tudo na nossa vida, com certeza. É uma faculdade, é um emprego, é um casamento, é os filhos, não é? Eu conheço irmã, né, pessoas que são crentes, uma pessoa que é crente, que ela entende que ela nasceu para ser mãe. No coração dela, ela nasceu para ser mãe. Mas Deus não quis dar filho para ela. E aí? Entende? Eu preciso me submeter. Que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Por mais que eu desejasse, ou que eu deseje uma coisa, eu não a tenho. Eu preciso descansar em Deus. Vocês pensam que para o apóstolo Paulo foi fácil ele conviver com espinho na carne? Não foi. Seja ele qual for, nós não sabemos claramente. Alguns dizem que foi a cegueira dele. Não é? Não sabemos qual foi o espinho na carne, porque ele não revela, não está aqui na Bíblia. Mas certamente não foi fácil para ele. Se fosse fácil, ele não tinha insistido 3 vezes, suplicando a Deus. Deus disse, meu filho, a minha graça te basta, descansa aí. E ele descansou. Senhor, essa é a tua vontade. É assim que nós devemos agir também, irmãos. Diante dos pedidos que nós fazemos, que Deus não atende. Descansar na direção, no propósito, na vontade do nosso Deus, sabendo que Ele é poderoso. Se Ele quiser, Ele vai curar, Ele vai dar aquilo que a gente quer, Ele vai resolver. Mas se isso não acontecer, Ele não quis. Então, amém. Descanso em Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. E aleluia, ainda bem que é assim. Não é a minha vontade que é cumprida, mas é a vontade de Deus. Aleluia, porque a vontade dEle é perfeita e é a melhor para a nossa vida. Que Deus aumente a nossa fé, que Deus nos dê essa compreensão, essa sensibilidade, esse discernimento, para que nós soframos menos e vivamos mais pela fé
no Senhor e na sua palavra. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar, meus irmãos, encerrando então o nosso culto. Convido os irmãos a se colocar em pé. A você também que nos acompanha na sua casa, também possa colocar-se em pé, fechar os seus olhos em atitude de oração mesmo, e oremos juntos, encerrando o nosso culto. Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é Deus onisciente. O Senhor conhece todas as coisas, o presente, o passado, o futuro. E, ó Pai, como é confortante saber que a nossa vida e a direção da nossa vida está em tuas mãos. Mas, Senhor, nós somos fracos, somos pecadores, e por vezes somos tentados a duvidar, ficamos ansiosos, ficamos inquietos. Nos perdoe, porque isso é pecado. E aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, para que possamos continuar confiantes, em nada duvidando, porque de fato a nossa vida já está em Tuas mãos. E o Senhor está conduzindo de acordo com o Teu bom propósito, a Tua boa vontade. Aumenta a fé do Teu povo, Senhor. Aumenta a fé dos nossos irmãos. Aumenta a minha fé no Senhor. E nos ajude, ó Deus, a viver em toda e qualquer situação da nossa vida aqui neste mundo, a vivermos pela fé, a fé em Ti, a fé na Tua palavra, na Tua direção para as nossas vidas. Agora, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos guarde, Senhor, de todo o mal, de todo o perigo, das pessoas perversas deste mundo. E nos dê o descanso que nós precisamos, ó Pai, nesta noite ainda. E que a Tua bênção, os Teus cuidados, continue sobre a nossa vida, sobre a vida de todo o Teu povo, ó Deus, na face da terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pode assentar, o nosso culto está encerrado. A você que nos acompanha também na sua casa, até o nosso próximo encontro e um forte abraço. Que Deus continue abençoando também a sua vida e a sua família.